Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Conseguem me escutar, me ver? Tranquilo. Beleza, vamos começar então. Eu vou compartilhar minha tela só um pouquinho. Certo, então, esse é o mini curso de desenvolvimento web e meu nome é Thaís. E para quem não me conhece, eu sou estudante do curso de Ciência e Tecnologia na UFSC e eu também sou membro da organização da Semana Acadêmica do Bacharelado. E a gente teve essa ideia de fazer o mini curso em 2019, na verdade foi ideia do Rômulo. Porque os estudantes não têm muito contato com desenvolvimento web, que é uma área da programação, mas pouca gente conhece, porque a gente no curso conhecia, então, como eu vinha aprendendo, vinha fazendo curso, hoje em dia eu já trabalho com isso, a gente teve a ideia de fazer um mini curso para o pessoal conhecer mesmo. Então, essa ideia surgiu como eu disse, em 2019, porém, pelo que vem acontecendo, pandemia e etc., era para a gente ter a SAB no semestre passado, mas foi adiado para esse semestre e agora está acontecendo de forma online. Em 2019, eu tive ideia de. Em 2017, eu tive ideia de fazer o intercâmbio. Eu, na verdade, era estudante do curso de engenharia naval da UFSC. E eu queria sair para aprender inglês. Eu também não tinha certeza do que eu queria fazer. E eu resolvi fazer um intercâmbio. E eu fui para os Estados Unidos. E lá eu fui morar em Seattle. E para quem não sabe, Seattle é uma das capitais de tecnologia do mundo. É onde nasceu a Microsoft, é onde nasceu a Amazon e também é onde tem um dos maiores campos do Google. Lá foi quando eu tive meu primeiro contato com programação, foi o meu primeiro contato na verdade, com desenvolvimento web. Eu já sabia programar, das programações que tinha na faculdade, mas eu nunca tinha visto nada relacionado ao desenvolvimento web, nunca tinha programado uma linha de código em desenvolvimento web. Então, foi lá que eu comecei realmente, foi meu primeiro curso que eu fiz, que foi esse curso bem introdutório que vocês estão tendo agora, um 101, bem básico, e óbvio que eu vi muito mais coisas que a gente está vendo hoje, porque era um curso mais extenso, hoje a gente não vai conseguir ver tanta coisa pelo tamanho do curso, mas foi lá que eu tive meu primeiro contato com desenvolvimento web. E foi lá que eu decidi aprender a programar. Agora, falando um pouco sobre o mercado de trabalho, é uma área que está super em alta, é uma área que tem muito emprego. Eu atualmente estou trabalhando no Rio de Janeiro, é uma área onde os profissionais estão ganhando super bem. Um profissional sênior, para vocês terem noção, um profissional sênior ganha em média de 14, 16 mil por mês. Para você ser sênior, você tem que ter em média de 5 anos mais de experiência, no mínimo 5 anos de experiência, vai depender muito do teu conhecimento, etc. Mas é uma área que está super em alta, estão buscando muito e estão pagando muito bem. Então, eu recomendo para quem gostar, para quem se interessar, realmente ir a fundo e começar a aprender. A curva de aprendizado é super rápida, você consegue aprender muito em pouco tempo. É óbvio que depois vai ficando mais difícil e etc. Vai ficando mais difícil se especializar, mas assim, no começo, para aprender a programar é super fácil, então super recomendo para todo mundo que gostar ir atrás. Também as mudanças na forma de trabalhar. A gente vem vivendo uma pandemia, só que mesmo antes da pandemia já vinha essa ideia de trabalhar, de as pessoas querem trabalhar onde elas quiserem, não ter que se deslocar, chegar no escritório, né, de trabalhar de tal horário a tal horário. Também poder viajar, por exemplo, você pode trabalhar só com computador, então você pode morar em qualquer lugar do mundo. E alguns anos atrás surgiu esse termo digital nômades, e uma das melhores áreas para trabalhar, assim, querendo ou não, a área de programação, a área de tecnologia. Vem também uma mudança no mercado de trabalho. Só um pouquinho aqui. Vem umas mudanças no mercado de trabalho. Mudanças na forma de trabalhar, mudanças novas profissões surgindo. Eu vi uma reportagem que dizia que 80% das profissões de 2030 ainda não existem.
ainda vão nascer. Eu achei um dado bem interessante, eu fiquei surpresa, eu até fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso. E realmente muitas profissões que existem hoje estão morrendo, mas muitas novas profissões estão surgindo, e muitas delas você só precisa de um computador para trabalhar. E a programação, ela te permite isso, né? Então, as pessoas que se interessam por isso também, esse é um bom motivo para começar a programar hoje. Então, agora falar um pouquinho sobre o que é desenvolvimento web. O desenvolvimento web é basicamente a criação de websites e web application. É um pouquinho mais que isso também. Agora eu estou trabalhando num sistema de uma farmacêutica, todo o sistema que eles têm de criar nota fiscal, de criar contratos, etc. Então, é um pouquinho mais que isso, mas é basicamente a criação de websites e web application. E o profissional é chamado de desenvolvedor web, ou web developer, que, no caso, é o termo em inglês, né? Então, a primeira diferença é a diferença entre um website e um web application. Basicamente, o website é um site estático, que ele não muda. Basicamente, toda vez que você vai entrar lá, o site vai estar a mesma coisa, vai ser um blog, um site de uma pizzaria, um site que as coisas vão estar lá, geralmente vão estar sempre lá. E se você quiser mudar, você precisa ir lá no HTML e mudar as linhas que estão escritas no HTML. Já uma web application é um site totalmente dinâmico, é um site onde tem muita interação com o usuário. Por exemplo, o Facebook, toda vez que você entra lá, você vai ver coisas diferentes. Outro site que você sempre vai ver coisas diferentes todos os sites, por exemplo, o iFood, ele sempre vai estar te mostrando coisas diferentes. E também é um site onde tem uma interação com o usuário. Por exemplo, no web application, você não consegue, no site de uma pizzaria, você não consegue ir lá e pedir uma pizza. Você precisa ligar para a pizzaria para pedir a pizza. Já no iFood, você entra lá no iFood e você consegue fazer tudo pelo app. Você não precisa ligar para nada, dentro do app mesmo, você consegue fazer tudo. Esse também é uma diferença entre um website e uma application. E também você altera o site sem precisar chegar lá e alterar o HTML, tá? Você mesmo vai lá no Facebook, faz um post, vai lá no Instagram e posta uma foto. Você não vai lá no site do Instagram e altera o HTML deles. Isso é a diferença entre o website e o web application. O website ele só vai mudar caso você altere o HTML. O web application não. E esse é um site de uma pizzaria, é um site normal. Esse é um one-page application. Deixa eu abrir para vocês verem. Esse é chamado de one-page application e ele é um site de pizzaria. Ele tem bastante JavaScript. Vocês veem que ele desliza bastante aqui para o lado. Esse é tudo feito com JavaScript. Mas ele é tudo feito numa página só. Conforme eu for, que eu clicar, ele vai me mandar sempre na mesma página. Tanto que eu não preciso ir para lugar nenhum. Isso é chamado de one-page application. Mas esse é um website. Sempre que eu entrar aqui, eu vou ver as mesmas coisas. Ou se eu não ver as mesmas coisas, foi porque alguém foi lá e alterou o HTML do site. Já um web application, não. Sempre que eu entrar no web application, eu vou ver coisas diferentes. Alguma coisa vai estar mudada aqui dentro. Vai ter um post novo do Facebook, vai ter um post novo do Instagram, o iFood vai mandar uma promoção nova, então nem sempre eu vou precisar alterar o HTML para alterar o que eu vejo. Aqui, agora vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre front-end e back-end. Esse é um conceito que causa confusão para as pessoas quando elas começam no desenvolvimento web, mas, na verdade, é um conceito simples. O front-end, ele é basicamente tudo que tu vê na tua tela. Isso tudo que vocês estão vendo na minha tela agora é o front-end. Então, todas as letras, tudo que tiver aqui, que vocês estiverem vendo, vai ser o front-end. O back-end é tudo que está por trás disso. É o banco de dados, é tudo que está me enviando, é toda a parte de lógica. E o back-end, geralmente, o back-end geralmente ele é um pouco mais complexo do que o front-end. Front-end, com pouquíssimo conhecimento, vocês já vão ver que a gente vai conseguir fazer bastante coisa hoje. O back-end, você já tem que ter uma linguagem, você vai ter que ter mais um conhecimento mais profundo de programação. Você vai ter que saber como criar funções, você vai ter que saber como trabalhar com dados, como pegar os dados do back-end, transformar dados em uma lista que pode ser consumida pelo front-end. Então, ele é um pouco mais complexo, leva um pouco mais de tempo para aprender.
O front-end você usa, para trabalhar com front-end, você usa o HTML, geralmente, tá, gente? Não sempre. Está mudando bastante, isso sempre muda. Mas essas são as linguagens que geralmente a gente trabalha. Então, é o HTML, o CSS e o JavaScript. A gente vai falar sobre cada uma um pouquinho mais a fundo, mais para frente. Mas, basicamente, eu sempre gosto de fazer analogia da casa. O HTML é como se fossem as paredes da casa, né? O que você constrói. O CSS é como se fosse a decoração da casa, né? Tudo que você decora, as paredes, as cores, tudo é o CSS que faz. E o JavaScript é como se fosse a inteligência da casa, é como se fossem os móveis, as coisas que se mexem, que se mudam dentro da casa. E o back-end é toda a parte de banco de dados e de servidor. E eles enviam as informações, eles são responsáveis por transformar essas informações do banco de dados até a chegar no lado do cliente. Então, essa parte é a parte do back-end. Só uma curiosidade, o que eu faço agora, eu trabalho como front-end, mas eu trabalho no meio dos dois. Então, basicamente, eu pego as informações do back. Por exemplo, o back vai lá no banco de dados, transforma a informação numa lista. Eu vou nessa lista, pego essa lista de informações e o meu trabalho é fazer com que o cliente veja essas informações que o meu back está enviando. Então, essa é basicamente o que eu estou fazendo hoje. No mercado de trabalho, você pode trabalhar como front-end, que é o que eu faço. Eu trabalho na parte de front-end, na parte de transformação de dados de front-end, que é uma área meio nova. No front-end, você pode trabalhar como web design mesmo, que é o pessoal que trabalha só com HTML e CSS, que faz o escopo do site, que é tudo que o usuário está vendo. Eu trabalho um pouco mais a fundo, eu trabalho na parte de conversão de dados, que converte os dados do back-end para o front-end, mas eu também sou front-end. O back-end ele é responsável ou pelo banco de dados, ou pela conversão dos dados do banco de dados para o front-end poder utilizar. Como eu disse, ele é um pouquinho mais complicado, tanto a parte que eu faço de conversão de dados com a parte do back-end, você precisa de um pouco mais de conhecimento de programação mesmo para fazer. Já a parte de web design é um pouco mais simples, é mais intuitivo. A gente vai fazer um site bobinho hoje, mas só para vocês terem uma noção mais ou menos do que é. E o Full Stack Developer é basicamente o que sofre, o que tem que trabalhar com os dois. Ele trabalha tanto com o front-end quanto com o back-end. Ele geralmente sofre. Eu não gosto de ser Full Stack, mas é um gosto, né? A quem gosta, quem se diga Full Stack, queira trabalhar com isso. Se eu puder escolher, eu prefiro ser ou front-end ou back-end. Mas nem sempre a gente pode escolher, então a gente tem que fazer o que a gente pode, né? Mas o Full Stack, ele basicamente ele trabalha tanto com o front-end como o back-end. Ele é o Severino, né? Faz tudo. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre linguagem de programação mesmo. Começando pelo HTML. O HTML, na verdade, não é uma linguagem de programação. O HTML, ele significa Hypertext Markup Language, que é uma linguagem de marcação. Se você pensar numa prova, no papel seu, e pensar que você escreveu uma palavra errada e a professora foi lá e sublinhou aquela palavra, ela marcou aquela palavra. Essa é a intenção do HTML, o HTML que ele vai. O HTML ele foi criado pelo Tim Berners-Lee para escrita de documentos científicos. Então, pensa que você tinha um documento lá, um plain text, um documento no bloco de notas, sem marcação nenhuma, e você queria transformar aquele documento do bloco de notas, você queria transformar um documento igual esse. Um documento onde você tinha esse título aqui, você tinha isso aqui em itálico, você tinha esse outro título aqui, resumo, e aí aqui você tinha um parágrafo, aqui você tinha as palavras-chave. Você queria colocar esse parágrafo aqui, você queria colocar essas coisas no documento, mas não tinha como. Então, o Lee, ele criou o HTML, ele criou para isso, para fazer com que as pessoas pudessem editar os documentos científicos e, então, mais tarde, se tornou a linguagem padrão para navegadores. Hoje em dia, todo mundo utiliza HTML. Para fazer site é muito difícil você ver um site que não foi feito com HTML. Ele é utilizado em conjunto com o CSS e o JavaScript, e ele tem uma sintaxe bem simples.
Se alguém já teve um blog antigo, é como o HTML funciona. Ele funciona com essas tags aqui. Você coloca e aí você pode mudar a cor da letra, deixar a letra em negrito, em itálico. Você consegue fazer uma coisa bem simples, assim, montar uma lista de elementos, colocar os bullet points ou colocar por numeração. Isso tudo você consegue fazer com HTML. Você não precisa nem de CSS nem de JavaScript. E só com HTML você já consegue ter um website. Se vocês entrarem no Craigslist, que eu deixei aberto aqui, ele é um site que ele é feito basicamente só com HTML. Hoje em dia não tanto mais, ele já tem um pouco mais de CSS. Mas basicamente tudo que você tem aqui você consegue fazer só com HTML, você não precisa de nada mais. É um site que vocês verem bem simples, é basicamente listas e uns H1, umas coisas assim, uns links, isso aqui a maioria é tudo link dentro de uma lista. Mas é um site bem simples e é isso que o HTML faz. Tudo isso aqui você consegue fazer só com HTML. Então, é uma linguagem super simples e a gente vai escrever hoje bastante coisa em HTML, mas é uma das minhas partes favoritas de mexer no HTML e no CSS. E vamos falar um pouquinho sobre as tags do HTML. O HTML, para você escrever, então você tem essas tags aqui. Ela sempre vai estar entre essas chavezinhas aqui, essa aqui para abrir, e sempre para fechar você vai ter essa barra. Esse aqui é como você escreve uma tag de HTML e aqui dentro você coloca o seu texto. Então, a gente vai ver hoje várias tags, mas primeiro eu queria que vocês abrissem o editor de texto de vocês. Quem tiver o Visual Studio Code, pode usar o Visual Studio Code, é o que eu vou usar hoje. Quem não tiver, não precisa instalar, eu vou mandar esse link aqui para vocês. Vocês conseguem editar tudo por esse link aqui. Eu vou mandar aqui no chat para vocês. Aqui. Eu vou mandar aqui no chat para vocês. Quem não tiver o Visual Studio Code instalado, é só clicar nesse Code Pen aqui, que ele vai abrir esse editor de texto para vocês. E ele é bem fácil de usar, bem simples. Foi esse que a gente usou da última vez que eu fiz o curso também. Esse daqui é o JavaScript. A gente não vai escrever nada de JavaScript hoje. A gente não tem tempo para ver muito sobre JavaScript. Vocês podem minimizar ele. A gente só vai mexer no HTML e no CSS. Para quem não tiver o Visual Studio Code instalado, essa aqui é uma ótima opção. Também para quando você estiver editando texto e você quiser ver uma mudança rápida, você só quiser testar alguma coisa. Às vezes também tem alguns documentos na internet quando você está procurando, você está precisando de uma função, você não sabe muito bem o que a função faz, você joga ela aqui, aí você já consegue ver o que a função está fazendo direito. Então, é bem legal. Então, essa é uma ótima ferramenta, assim, para quem está aprendendo a programar. E hoje vocês podem utilizar. Mas quem tiver o Visual Studio Code, essa é a ferramenta que a gente vai utilizar. Então, vocês podem ir aqui em New File. Essa é uma pergunta, vocês estão vendo certinho aqui o Visual Studio Code? Estão vendo a minha tela? Tudo certo. Beleza. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor. Então, a gente vai começar a montar o nosso HTML. A gente vai escrever algumas linhas de HTML. Primeiro, a gente tem que salvar esse documento. Se vocês estiverem no Visual Studio Code, primeiro a gente vai ter que salvar esse documento. No CodePen, vocês não precisam salvar, é só vocês começarem a escrever que já vai funcionar. Aqui vocês podem salvar como vocês quiserem, mas eu vou salvar como home, ponto, e tem que salvar como ponto HTML. O primeiro nome vocês podem dar o que vocês quiserem, mas esse vai ter que ter esse ponto HTML aqui para ele ser um arquivo HTML. Aí é só salvar. E aí vocês podem fazer... Primeiro a gente vai falar sobre as tags de tamanho. Essa é uma tag de tamanho. Esse é um H1. O que é? A gente vai ver aqui. Então, a gente pode salvar, Ctrl S para salvar.
Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um texto onde a gente vai ver na internet. A gente pode só, é bem simples para a gente abrir. Vocês só podem pegar e arrastar aqui para o navegador de vocês e vocês vão abrir, vocês vão ter o texto aqui. Então, o que eu fiz? Essa tag é uma tag que serve para tamanho, que ela, na verdade, ela servia para tamanho quando o HTML surgiu. Hoje em dia a gente não usa mais essa tag para tamanho. Basicamente, ela significa de mais importante na página para menos importante na página. É uma convenção que você só tenha um H1 na página. E esse H1 significa a coisa mais importante que tem a tua página para dizer. E geralmente é o nome da página, o nome da marca. A coisa mais importante que você tiver na página vai ser o H1. Todo o resto vai ser menos importante. O H2 ainda vai ser importante, só que ele não vai ser tão importante quanto o H1. E por que isso acontece hoje em dia? Porque a gente não usa o HTML para dar estilo para a página. Lembra que eu falei que a gente usa o CSS para dar estilo? Então, o nosso HTML, ele vai servir só para a gente armazenar o texto. E toda essa parte de tamanho, de fonte, a gente vai poder mudar tudo depois quando a gente aprender o CSS. Mas, por enquanto, tenho em mente que do H1, ele vai ser a parte mais importante ele vai ser a frase mais importante do teu HTML. E o H6, ele vai ser a menos importante. O H1, a gente recomenda que só tenha um H1 na página, os outros você pode ter quantos vocês quiserem, mas o H1 é o mais importante, só deve ter um na tua página. Então é isso, o H, ele basicamente ele serve para isso, para mostrar a parte do escrito. E deixa eu ver aqui. E esse aqui é a parte de cabeçalho, ele é o cabeçalho de nível do corpo do HTML. O P, ele é um parágrafo simples, então, quando vocês quiserem escrever um parágrafo simples, vocês vão escrever com P. Então, pense que tudo de título vai ser com H, e tudo de parágrafo, se vocês quiserem colocar um parágrafo simples, por exemplo. Vou vir aqui e vou pesquisar no Google qualquer coisa que eu tenha afinidade com. E eu posso vir aqui no Wikipedia e pegar qualquer coisa que apareça para vocês. E aí você coloca dentro de um parágrafo. Aí vocês vão no HTML de vocês e atualizem. Ele vai ficar aqui dentro de um parágrafo certinho. Estão vendo? A diferença entre o cabeçalho e o parágrafo. É bem simples. Depois, o que mais a gente tem? A gente tem o A. O A, ele cria um link. E esse link você pode redirecionar para qualquer lugar. Geralmente, quando você está criando um website, você vai redirecionar para algum lugar dentro do seu website, mas não necessariamente. Você pode colocar dentro dele qualquer lugar que você queira que a pessoa vá. Você pode colocar qualquer link aleatório. O que mais? O OL cria uma lista ordenada, que é uma lista de números. A gente já vai fazer o nosso mini site usando algumas dessas tags. O L, ele cria uma lista não ordenada, que é aquela lista dos bullet points, dos pontinhos. Então, ela não tem número. O ULI são os itens dentro da lista. A imagem, o IMG é tag para inserir uma imagem, então você consegue inserir uma imagem dentro do seu HTML. E é isso. Vamos agora começar a fazer o nosso website. Vamos começar primeiro montando realmente. Agora, o que a gente tinha feito antes, na verdade, não é considerado um documento HTML, porque eu não disse nenhuma vez para o meu browser que isso era um documento HTML. Então, para ser um documento HTML, a gente tem um cabeçalho bem específico que a gente tem que pôr no nosso documento. E ele começa assim.
doctype HTML. Dentro disso, eu vou ter uma tag do HTML, certo? E dentro dessa tag, eu vou ter um cabeçalho. Isso aqui é para começar um documento web. Eu sempre começo desse jeito. Isso aqui sempre vai estar no meu cabeçalho. Nem sempre vocês vão precisar escrever. Provavelmente vocês não vão precisar escrever isso aqui tudo. Mas cada coisa disso aqui é importante. Todo documento HTML tem que ter isso dentro. Aqui dentro a gente vai pôr o título do nosso HTML, que vai ser classe introdutória HTML. Pode ser qualquer nome que vocês queiram, esse vai ser o título do meu documento. E por enquanto, esse aqui é o cabeçalho que vocês todos vão ter que ter, e por enquanto é isso. Depois a gente vai incluir mais algumas coisas, mas por agora é isso que vocês precisam ter. Isso aqui não vai mudar nada no meu documento. Isso aqui só vai dizer para o meu browser que isso aqui é um documento do tipo HTML. É importante, todo documento do HTML tem que ter isso aqui no começo. Depois, agora, tudo que vai aparecer para o meu usuário, eu vou colocar dentro do body. Isso aqui é tudo que meu usuário vai ver. Então, tudo que a gente tiver de colocar, todas as tags que a gente tiver para pôr, a gente coloca aqui dentro do body. Então, vamos começar primeiro colocando o H1. E como eu falei para vocês, o H1 ele é o elemento mais importante do nosso HTML. E a gente vai colocar o que a gente está fazendo aqui hoje. Introdução ao desenvolvimento web. E aí a gente pode salvar. Se a gente salvar e a gente for lá no nosso site que a gente tinha feito antes, que eu apaguei, a gente vai dar um atualizar e a gente só vai ver isso agora. Então, é só lembrar que se vocês tiverem dúvida, podem parar a gente perguntar qualquer coisa. Mas só para lembrar que isso aqui é sempre o cabeçalho, isso aqui não vai mudar em nada, porque o usuário está vendo, isso aqui é só para dizer para o teu browser que esse documento é do tipo HTML. Aí depois vamos para um subtítulo, que é algo menos importante dentro do nosso HTML. Então, vamos lá. Primeiros. Vamos lá. Primeiros passos. Dentro desse primeiro passos, vou fazer um parágrafo aqui. Lista de coisas a fazer. E eu vou salvar. E a gente vai lá no nosso HTML, atualiza a página e a gente vê como é que fica. Então, só lembrando, esse é um H1, esse é um H2 e esse é um parágrafo. Depois disso, a gente pode brincar um pouco. A gente pode montar uma lista. Vamos montar uma lista ordenada, uma lista não ordenada, uma lista com bullet points. Então, só para lembrar que a lista com os pontinhos é o L. Se a gente quiser fazer uma lista ordenada, é o OL. Basicamente, eu nunca uso OL, eu sempre uso o L. Até porque, geralmente, a gente não quer aqueles bullet points. Então, a gente vai sempre depois tirar esse estilo com CSS, porque geralmente a gente não quer, mas só para vocês terem uma ideia, caso vocês queiram utilizar um dia, o L é a lista não ordenada e o L é a lista ordenada. Então, vamos pôr aqui, primeiro, o que é desenvolvimento web. Aqui a gente pode pôr front-end versus back-end.
aqui é só para vocês verem a diferença de uma lista não ordenada e uma lista ordenada. Então, vamos atualizar aqui. Então, basicamente, a lista, o L, que geralmente que a gente sempre usa, que é uma lista não ordenada, que é ela sempre vai ter esse bullet point aqui, e uma lista ordenada, ela vai ter ordem, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas a ideia aqui que eu quero que vocês percebam é como isso aqui se parece com um artigo científico. Basicamente, essa é a ideia do HTML. Vocês conseguem mudar bastante coisa só utilizando o HTML aqui, mas a gente não utiliza. Uma das regras das boas práticas de programação é que o HTML ele só vai conter o texto, ele só vai conter a parte que é mostrada para o usuário. Toda a parte de edição, de troca de cor de letra, de configuração, de margem, de tudo isso, isso tudo é feito pelo CSS, isso tudo deve ser feito pelo CSS. Então, óbvio que existem tags que a gente pode utilizar aqui para alterar o nosso HTML, mas não deve ser feito. Isso é uma péssima prática de programação. Então, a gente sempre tenta deixar o nosso HTML o mais limpo possível para a gente poder alterar ele só com CSS. Então tá, gente. Alguma pergunta até aqui? Ô, Thaís? Oi, pode falar. Tem como inserir comentários? Tipo, hashtag ou alguma outra coisa assim, durante o código? Se você quer comentar o código, então, tem como inserir comentários durante o código. Você pode vir aqui, você pode selecionar o seu código e dizer o que você quer comentar e vir aqui e comentar, ou você pode usar o mouse ou o atalho do teclado para comentar ele. Mas sim, por exemplo, se eu comentar esse texto agora, eu vou vir aqui no meu HTML e eu não vou mais ver ele. Eu posso também utilizar isso para inserir comentários, assim como a gente faz em outras linguagens, a gente pode usar isso para inserir comentários dentro do nosso texto, alguma coisa que a gente queira dizer, explicar, isso aqui é de tal jeito e tal. Geralmente, a gente não faz isso quando a gente está programando, a gente deixa os comentários para o nosso JavaScript, que é o nosso documento mais complexo. O HTML ele é muito intuitivo, então o que você está vendo aqui é o que está sendo mostrado para o usuário. A gente usa, sim, comentários, mas a gente usa comentários para, por exemplo, para códigos que a gente não está utilizando agora. Por exemplo, esse código ele não vai ser utilizado agora. Mas eu vou ter uma função lá no meu back que vai fazer esse código aparecer na tela para o leitor mais à frente. Então, eu vou deixar esse código comentado aqui. Ou esse código aqui me foi útil na hora, só que eu não estou com certeza se eu vou utilizar ele mesmo, eu estou na dúvida, então eu não quero apagar ele, vou deixar ele comentado aqui. Mas diferente de como a gente faz em programação, que a gente vai lá e comenta a função, alguma coisa explicando o que a função faz, etc., no HTML, como ele é muito intuitivo, e no CSS, a gente evita fazer um pouco isso, tá? Mas vamos lá, gente. Alguma outra pergunta? Eu posso prosseguir? Vamos lá. Vamos agora, a gente vai criar um form, que é uma das coisas que eu mais uso no HTML, tanto a parte de listagem, a listagem não ordenada, quanto o form, isso a gente utiliza muito, porque quando a gente está criando principalmente web applications, a gente quer perguntar coisas para o usuário, a gente quer o usuário dê feedback para a gente quer que o usuário entre algum dado, que ele te passe alguma coisa que você possa fazer com aquilo. Então, a gente usa muito form para isso. E para criar o form, o próprio HTML tem uma tag para isso, que se chama form, que é um formulário. Então, o HTML tem essa parte de ser bem intuitivo. Então, as tags, elas têm nome do que elas fazem. Elas têm um nome em inglês, né? Mas, geralmente, eu acho, pelo menos, elas bem intuitivas. Então, o form, ele vai ter, dentro desse form, a gente vai pôr inputs para o usuário entrar. Então, a gente põe input.
O input, diferente das outras tags, ele só tem a tag de abertura. O input, ele não precisa, você não tem essa tag de fechamento, igual a gente tem aqui. O input não tem. Ele sempre vai ser só abertura. E aqui no input, a gente também consegue colocar o tipo de input que a gente quer. Acho que a gente pode colocar um input de texto para o usuário. A gente pode pôr um input de nome. Depois eu explico para vocês o que é esse aqui. Input de nome não, desculpa, o input de número. A gente pode pôr um input de data, também é um tipo de input que o usuário pode pôr para a gente. Então, as tags do HTML, elas costumam ser bem intuitivas. Então, aqui não é data, é date, né, que é em inglês. Então, o tipo texto vai ser o usuário vai entrar texto. O tipo number, ele só vai poder entrar número. Esse aqui vai ser vou mostrar para vocês, ele vai ser um negócio onde você só vai poder alterar ali o número para mais ou para menos, ou escrever o número, você não vai conseguir entrar texto dentro desse número aqui. E a mesma coisa para a data, você só vai conseguir entrar a data. E aí o próprio HTML, ele tem um negocinho de calendário para vocês verem aqui. Esse daqui são os nossos inputs. Aqui eu só consigo entrar texto nas tags de texto. E aqui na verdade, não limitei, mas aqui a ideia é você colocar número. Se, por exemplo, você colocou texto aqui, o seu HTML, quando você for dar um post para pegar essa informação, ele vai dar erro, porque não é teoricamente para você colocar texto, mas aqui ele vem com esse score de número aqui, inclusive número negativo. E aqui a data, que vem com esse calendáriozinho aqui, que você pode escolher a data. Esses são os próprios inputs, isso tudo é feito com HTML puro. Não tem nada de CSS nem de JavaScript aqui, é o próprio HTML que faz pra gente. Então, eu acho assim o HTML bem intuitivo. A HTML tem uma outra tag que se chama label, que label é basicamente o que a gente quer dizer que esse input faz. Geralmente a gente usa antes do input, não necessariamente, a gente pode usar para outras coisas, para dar label mesmo, para dar o nome para outras coisas, mas geralmente a gente usa muito antes do input, que a gente define o que a gente quer daquele usuário. Eu quero que o usuário me dê um input de nome, eu quero saber o nome do usuário. Ou então, eu quero que o usuário vá e me dê um input de sobrenome. Ou curso, vamos por curso. Aqui eu quero que o usuário me dê um input de idade. E aqui eu quero que o usuário me dê um input de data de nascimento. Então, o label ele sempre serve para definir o que o input quer dizer. Não sempre ele pode ser usado para outras coisas, mas é para labeling, é para dar um nome para o que você está fazendo. Tá vendo? Esse vai ser o input de nome, esse vai ser o input de curso, esse de idade, esse de data de nascimento. A gente também tem uma outra função, quando a gente tem um form, a gente precisa enviar esse form. Então, a gente precisa criar uma tag, alguma coisa que vai enviar esse nosso form para algum lugar. Então, geralmente, a gente coloca um botão. E o nome dessa tag é botão mesmo. Então, como eu digo, eu acho muito intuitivo. Todas as tags, elas sempre vão... o nome delas vai ser sempre o que elas vão fazer. Então, esse aqui vai me dar um botão na página. E eu vou dar aqui um enviar. E aí que eu venho aqui no meu HTML e meu botão tá aqui. Certo? Como eu não estou enviando esse dado para nenhum lugar, eu não estou pegando esse dado, não tem nenhum form control aqui, ele não vai fazer nada com esses meus dados, mas agora ele está enviando esses meus dados para algum lugar. O que mais? A gente pode também, para essa lista ela ficar melhor de entender, mais visível, o que geralmente a gente faz, a gente coloca essa lista dentro de uma lista não ordenada. A gente coloca essa lista dentro de um L,
E cada item desse vai ser um LI. Então, o que a gente faz, geralmente, a gente coloca aqui. A gente coloca o L. E aqui dentro a gente coloca uma linha. E aí a gente replica isso. E aqui, dentro de cada LI, a gente põe o nosso input. Tem mais um aqui. Na verdade, o botão a gente não precisa, a gente pode deixar assim por agora. Então, só para vocês entenderem aqui o que a gente está criando, geralmente quando a gente cria um form, a gente quer que esse form fique uma informação embaixo da outra, a gente quer que esse form tenha algum controle de algum jeito. Então, geralmente a gente coloca esse form dentro de uma lista. Isso é super comum, isso é geralmente o que a gente faz. Eu acho bem difícil você ver um form de outro jeito, pode ser que aconteça, mas esse aqui geralmente é como a gente usa colocar um form. Então, aqui é como geralmente você vai ver o form. Claro que não assim, né? Colocando com estilo, a gente vai mexer no estilo dele depois com o CSS. Mas só para vocês terem uma ideia de como geralmente a gente faz um form, essas são coisas que a gente usa muito no desenvolvimento web, no dia a dia, ou se vocês forem montar um site para vocês mesmos. Essas são todas tags que geralmente a gente usa muito. São tags importantes. O HTML tem muita tag. Se vocês forem pesquisar na internet a quantidade de tag que o HTML tem, vocês vão ver que são muitas, muitas, muitas. Só que, sinceramente, para vocês, muitas delas eu nunca utilizei, ou eu utilizo muito pouco para coisas muito específicas. Essas tags que eu estou mostrando para vocês hoje são as tags que eu utilizo todos os dias, que eu trabalho com ela todos os dias, que eu vejo ela todos os dias. E eu acho muito difícil vocês entrarem num website que não tenha essas tags aqui. É bem difícil. Geralmente, todo website ele é feito com pelo menos essas tags aqui. Essas são as tags básicas que vocês precisam. Também tem a tag de um link, que eu falei para vocês, que é o A. Que o A, ele vai te mandar para algum lugar. E aí, para algum lugar. E esse lugar para onde o A vai te mandar, que na verdade o A é um link, é onde você vai decidir. Ele vai para algum lugar. Como eu coloquei o hashtag aqui, ele está indo para o hashtag, tá vendo? Ele colocou o hashtag ali. Esse hashtag eu posso colocar o que eu quiser. Eu vou colocar o site do Craigslist, por exemplo, que eu mostrei para vocês antes. Eu venho aqui no meu HTML e dentro desse meu href aqui, eu vou colocar o link que eu quero para onde meu site vá. Então, se eu vier aqui e clicar nesse meu link, ele vai me abrir o Craigslist. Geralmente, eu não vou mandar o usuário para um site diferente do que está na minha página. Geralmente, eu vou mandar ele para outro lugar dentro do meu próprio website. Por exemplo, aqui vai voltar para o home. Ou ele vai para um site que você vai fazer um post, adicionar uma nova foto. Ele vai para algum lugar. Geralmente, eu vou mandar esse usuário para algum lugar dentro do meu site. Mas se eu quiser mandar ele para ele, clica aqui, vá para o Facebook, eu posso mandar. É só adicionar ele, o endereço aqui nessa tag. Então, essas são as tags que a gente usa, que a gente sempre usa. Geralmente, eu acho que o HTML é uma das partes mais fáceis e divertidas de brincar, porque é tudo muito fácil, eu acho tudo muito intuitivo. Mas também é tudo muito, como que eu posso te dizer, meio assim, pode ser meio tedioso, porque não tem muita graça. Agora eu quero,
Por exemplo, eu quero fazer um site, eu não quero que meu site se pareça com isso, né? E o meu site não tem sentido, ninguém vai me pagar para fazer um site assim. Então, o que faz as pessoas realmente quando elas são web design, elas ganharem dinheiro fazendo isso, elas dominar o CSS. E CSS, eu digo não só o CSS, mas também os frameworks que vêm com o CSS. Um dos frameworks mais conhecidos e mais utilizados do CSS é o Bootstrap, que é super fácil de utilizar. Ele tem muita coisa. Ele é muito simples. Uma das reclamações das pessoas é que ele é muito simples mesmo. Mas eu, particularmente, eu gosto muito. Eu acho dos frameworks free, assim, que você não precisa pagar para utilizar. Eu acho que ele é um dos melhores, se não o melhor. Tem o Material, que é do Angular, que é muito bom também, que é esse que eu estou trabalhando agora. Porém, às vezes, ele complica a vida de quem está fazendo integração, ele complica muito a minha vida, que eu não sou web designer, que é web design, quem é que faz as telas, ele usa o Material. E às vezes complica um pouco a minha vida, eu acho que seria um pouco mais fácil ele usar esse Bootstrap. Mas às vezes ele facilita, ele ajuda muito também. Então, na verdade, se você for ser um web design, essa é uma das ferramentas que você tem que conhecer, você tem que conhecer muito bem alguma dessas ferramentas, tanto Material quanto Bootstrap, se não as duas e muito mais outras. Mas agora, então, a gente vai começar a fazer o nosso CSS. Nosso CSS, ele vai dar vida para o nosso site, ele vai dar cor, ele vai deixar nosso site mais bonito, melhor. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente for mexer no CSS é tentar linkar o CSS com o nosso HTML. Porque agora, por exemplo, eu venho aqui e eu chamo body, certo? O que é meu body? O meu body vai ser tudo que vai dar dentro do meu HTML. Tudo que o usuário está vendo dentro do meu HTML é o meu body. Então, tudo isso aqui que estiver dentro dessa tag, quando eu chamar o body no meu CSS, ele vai mudar. E é assim que o CSS funciona. O CSS, o que ele faz? Você pode chamar tanto pela tag, e quando você está usando a tag, você quer chamar todas as tags, você quer chamar todos os H1 que tem na tela, você só chama ela assim. Ou todos os body que tem na tela, você só chama ela assim. Porém, geralmente, a gente quer mudar esse H1 aqui só, esse H2 aqui só. A gente não quer mudar todos os H2 que a gente tem na nossa tela. Então, como que a gente faz isso se a gente quiser mudar só um? A gente tem dois jeitos. Um é adicionando uma classe dentro do nosso HTML. Adicionando uma classe dentro do nosso HTML, que aí aqui nessa classe eu posso dar o nome que eu quiser. Então, eu vou colocar aqui meu H2. Não é um bom nome, não coloquem esse nome se vocês estiverem trabalhando, mas é só para vocês saberem. Esse meu H2, eu vou vir aqui no meu body. Em vez de chamar assim, o H1 mudar todos os H1 que eu tenho na tela, eu chamar assim, mudar todos os H2 que eu tenho na tela, eu vou chamar aqui com um ponto e vou colocar aqui o nome da minha tag. E aí sim eu vou mudar o que tem dentro da minha tag. Um outro jeito que eu posso mudar é usando o ID. O ID, o class pensa que ele serve para quando você quer mudar um conjunto grande de dados. Por exemplo, se eu quiser mudar todos esses LI aqui, eu vou colocar um class aqui. Certo? Porém, se eu quiser mudar só esse elemento aqui, geralmente eu vou chamar ele de ID. Geralmente é assim que a gente usa. Não necessariamente você pode usar um class só para mudar uma coisa, mas é como geralmente a gente usa as classes. É um bom jeito de usar as classes. Aqui no meu HTML, eu vou chamar... Oi, pode falar. Uma pergunta. Volta ali no HTML, por favor. Ali, ó, no H2, tu colocaste class, meu H2. Tem diferença de maiúsculo para minúsculo? Então, no HTML, tanto no HTML quanto no CSS, não tem diferença de maiúsculo para minúsculo. Porém,
porém é uma má prática de programação você utilizar, por exemplo, tudo assim e chamar aqui tudo em minúsculo. Ele vai saber, tanto no HTML quanto no CSS, eles não fazem essa diferenciação de maiúsculo e minúsculo. Porém, é uma má prática de programação. Você deve usar sempre tudo minúsculo, você só deve usar aqui o camel case quando você está mudando alguma coisa. Ou se você usar o maiúsculo aqui, você também utilizar o maiúsculo aqui no CSS. Não é certo, mesmo que a linguagem não diferencie, para ela tanto faz, diferencia programador. Então, a prática de programação a gente prefere não utilizar, por mais que a linguagem entenda. Certo? Ok, obrigado. Aqui no meu... Quando eu vou chamar uma classe, eu sempre utilizo esse pontinho aqui, certo? Mas quando eu vou chamar um ID, é sempre o hashtag. É o hashtag e o nome do meu ID, que vou dar aqui, meu align. E aqui eu tenho que chamar meu align. Então, só para vocês lembrarem, o jeito que a gente pode utilizar o CSS é chamando o nome da tag, e o que ela vai fazer? Ela vai mudar todas aquelas tags que eu tiver igual na minha tela. Ou eu posso chamar por classe. A classe geralmente a gente utiliza para mais de um item, mas não necessariamente, mas geralmente a gente utiliza para mudar mais de um item, para mudar um conjunto de itens. E a ID que a gente utiliza como hashtag, a gente utiliza para mudar apenas um item da página. Essas são todas convenções, tá, gente? São coisas que a gente faz para deixar a vida do programador mais fácil, para a gente não pegar um site que vai estar tudo bagunçado. Você vai escutar muito de boas práticas de programação. Nem todo mundo utiliza, nem todo mundo concorda com as boas práticas, nem todo mundo fala que uma boa prática é aquilo que outra pessoa acha que é. Então, assim, esse é um dos problemas, eu acho, da programação, que não existe um manual dizendo, isso aqui é certo, isso aqui é errado. São tudo convenções que a gente foi chegando e nem todo mundo concorda e não necessariamente você precisa fazer desse jeito. Vem mudando bastante, eu acho que ainda vai evoluir bastante, mas essa é uma das maiores críticas, eu acho, das pessoas que estudam a programação mais a fundo, que trabalham com isso há muitos anos, e etc., que existem muitos jeitos de fazer a mesma coisa. E vai depender muito do ambiente que você vai estar trabalhando. Mas algumas coisas, assim, são mais básicas que a gente preza. Por exemplo, tentar não misturar. Você vê, às vezes, ainda tem muito website que você vê que as pessoas misturam o CSS com HTML ou o JavaScript dentro do HTML. Você consegue utilizar tags para usar o CSS e o JavaScript dentro do HTML. Porém, eu prefiro nem mencionar elas, porque essa é uma péssima prática de programação. Porque caso você precise chegar um dia e alterar o seu código, e aí, você vai ver aqui, tá cheio de tag de CSS, e aí você não sabe onde é que tá o seu CSS, e vai o JavaScript aqui dentro. Você nem entende o que está acontecendo. É horrível. Então, isso não é recomendado. Então, a gente sempre preza por deixar o HTML o mais limpo possível, só com HTML, o CSS o mais limpo possível, só com CSS, e assim por diante. Essas são convenções que as pessoas foram entrando com o tempo, óbvio que no começo, quando começaram a programar, não existia, era só HTML puro, depois veio CSS, e aí virou essa confusão, e essas foram convenções que as pessoas foram chegando com o tempo. Mas, enfim, vamos tentar dar um pouquinho de estilo agora para esse nosso HTML, que tá bem tedioso agora, né, bem chatinho, mas agora vamos tentar ele um pouquinho mais bonitinho. A gente não vai fazer nada de super maravilhoso, lindo, perfeito. A gente tá aqui mesmo para aprender conceitos super básicos da programação, para caso vocês se interessem, vocês começarem a ir atrás e estudarem, né? Para quem tiver mais interesse a fundo, continuar aí continuar programar. Mas a gente quer tentar introduzir os conceitos básicos e que vocês peguem um gosto pela programação, vocês veem as coisas mudando. Isso acho que foi uma das coisas que eu mais gostei no começo, sabe? Quando eu consegui fazer meu website bem simples, assim, com umas tags lá, e comecei a aprender, eu falei, nossa, que legal. E gostei muito.
Essa parte que a gente está vendo é uma parte bem superficial, só para lembrar vocês que essa geralmente é a parte que a gente está fazendo, é a parte do web design. O desenvolvimento web é muito mais que isso, tanto que essa não é a parte que eu estou trabalhando hoje em dia, é uma parte que eu gosto bastante, mas não é o que eu faço. Mas é bem legal, eu acho um ótimo começo para quem gostar e se aperfeiçoando. Então vamos lá, vamos primeiro o nosso body. Vamos tentar mudar o nosso body aqui. A gente primeiro vai mudar a cor das letras. E para mudar a cor das letras, a gente coloca color. É bem intuitivo, como eu já falei para vocês. Então, cor. E aí a gente pode escrever o nome da cor. Certo? A gente pode salvar aqui. A gente não salvou nosso HTML ainda, então vamos salvar. Salvar como? Estilo.css. Vocês podem, como eu disse, vocês já podem salvar o nome que vocês quiserem aqui, tá? Porém, o tipo do arquivo vai ter que ser sempre CSS. Para ele entender, para o teu computador entender que esse é um documento do tipo CSS. Então, o nome que vocês quiserem, .css. E aqui, já vendo que ele já mudou bastante coisa, ele está dizendo que essa tag aqui está vazia, por isso está com esse listradinho de amarelo. Aqui já me deu a cor bege. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse RGB. Mas só vamos ver se mudou alguma coisa no nosso website. Ih, não mudou nada. Por que não mudou nada? Porque a gente não incluiu a tag de estilo dentro do nosso documento. Então, o que a gente tem que fazer, a gente vai ter que vir aqui, lembra que eu falei que a gente tem o nosso head, a gente sempre vai ter que ter esse head aqui para o nosso documento entender que isso aqui é um documento tipo HTML, e é aqui que a gente vai incluir tanto a nossa tag de estilo, quanto a nossa tag de script, que vai lá para o nosso JavaScript. Então, aqui, a gente vai ter que colocar o endereço para onde achar aquele HTML. Então, a gente faz isso, a gente coloca um link. A gente coloca link. E aqui dentro desse link, ele tem esse rel, que está dizendo que é style sheet, que é o meu link, que é a minha file de estilo. E dentro desse estilo aqui, assim como no link que vocês viram aqui embaixo, desse href, a gente vai colocar o endereço do nosso CSS. Então, a gente vai vir aqui e vai pôr aonde que a gente acha esse CSS. Mas só para vocês lembrarem, se ele está dentro da mesma pasta, ele só precisa colocar o nome do arquivo. Depois, como eu tinha mudado, colocado do CSS, não tinha conseguido mais achar o arquivo, ele não estava mais achando. Mas quando ele está dentro da mesma pasta, ele só precisa colocar o arquivo. Caso ele esteja numa pasta diferente, você tem que colocar os 2 pontos e o barra, e ele vai sair dessa pasta. E aí você pode escolher o arquivo que estiver dentro de uma pasta diferente, que vai aparecer todos os arquivos. Geralmente o Visual Studio Code ele já traz isso para vocês, então ele deixa bem fácil. Mas só para vocês se atentarem, quando vocês criarem um arquivo, colocar tudo dentro da mesma pasta, isso é bem importante. Mas vamos lá, vamos deixar assim, né? Vamos só garantir que tudo tá funcionando. Vamos ver se nosso body continua funcionando. Vamos colocar um background color aqui. Vamos colocar uma cor bem chamativa, só para a gente ver se realmente ele vai funcionar. Então, aqui, ó, tá tudo funcionando. Vocês perceberam que a gente conseguiu alterar a cor. Então, é assim que vocês fazem o link do CSS com o HTML. Bom, dentro do HTML, do CSS, vocês conseguem mudar muita coisa, como eu falei para vocês. Vocês conseguem mudar, inclusive, além de se vocês não quiserem pôr uma cor aqui, vocês conseguem colocar uma imagem. Para acrescentar uma imagem, vocês colocam um URL aqui, e aí vocês colocam o endereço da imagem que vocês quiserem. Vocês podem ir no Google e pesquisar qualquer imagem que vocês quiserem, qualquer uma. E vocês só vão precisar do link de endereço dessa imagem. Então, aqui a gente copiar o endereço da imagem, e esse endereço que vocês copiarem, vocês podem pôr aqui. Aqui dentro
CSS de vocês. Então, é só salvar lá no HTML de vocês e atualizar. Ops, não foi. Vamos ver por que não foi. Porque aqui não é color, óbvio que não vai ir. Então, é background image. Aqui, aí é só dar um save. E aqui atualizar. E aí vocês têm a imagem de vocês aqui. Como a imagem é menor do que a tela, ela vai duplicar a tela. Vocês podem alterar isso também para fazer ela expandir. Geralmente não é muito recomendado, porque vai ficar deformada. É comum vocês colocarem imagem, dependendo do lugar que vocês estão trabalhando. Se não me engano, o site da Apple tem uma imagem no plano de fundo deles, não assim, mas isso aqui, por exemplo, esse é um site super simples, com navbar. Esse aqui é uma imagem, a imagem deles geralmente é feita por designs, e eles não vão pegar uma imagem qualquer da internet e colocar. Mas só para saber se vocês podem fazer isso. Outra coisa, a color de vocês. Se eu colocar no body, por exemplo, ele vai mudar a color de tudo que está dentro do meu body. Então, tudo que está escrito aqui vai ter o background, vai ter aquela color do background que eu defini. Então, é bem comum, não é tão comum vocês verem alguém editando o body, assim, geralmente no body que as pessoas colocam é o tipo da fonte, que geralmente você vai ter só uma fonte para o seu texto inteiro, talvez o tipo da cor e etc. Outra coisa que vocês podem fazer, eu vou tirar esse item daqui, vocês podem editar pela classe. Então, se vocês forem lá, o meu H2 vai ser esse meu H2 aqui, que vai ser o primeiro passo. Eu posso colocar aqui um color e posso colocar a cor dele azul. Ele vai vir aqui e vai ficar azul. E também tem um outro jeito de alterar a cor que eu quero falar para vocês, que geralmente o que a gente usa vai ser muito raro. Geralmente vocês vão colocar essas cores com nome só quando vocês querem testar. Por exemplo, ali quando eu estava fazendo o teste para ver se o meu CSS realmente está linkado com o meu HTML. Vocês colocam cores assim. Mas, geralmente, o que vocês vão usar são as cores do RGB, que são essas cores aqui. Ó, vocês estão vendo que o azul vai ser 00, que significa 0 red, que é 0 vermelho, 0 green, que é verde, e 100% azul. Esse 255 é o máximo que pode ter. A gente não vai ficar fazendo conta para definir cor e etc. Você pode vir aqui mesmo e mudar a cor do seu RGB. Você pode mudar aqui também a intensidade do seu RGB. Mas, basicamente, é o que geralmente a gente utiliza. É o RGB muito, muito, muito raramente. A gente vai utilizar a cor com nome. Eu, provavelmente, acho que nunca a gente vai utilizar a cor com nome. Geralmente, a gente vai pegar uma cor feita por um RGB. Mas só para vocês saberem que existe essa possibilidade. Se for aqui no meu HTML, vocês vão ver, a cor mudou. Agora o meu H2 está com esse tom esverdeado, que é uma cor, né, meio indecisa, mas é isso aí. E se eu for mudar o meu LI, o meu ID, que vai ser meu LI, por exemplo, eu vou dar uma classe aqui, minha lista. Eu vou usar assim. E essa minha lista eu vou colocar aqui list style none, que é o que eu falei para vocês, que geralmente a gente coloca uma lista não ordenada, mas a gente nunca utiliza essa lista não ordenada. Geralmente a gente tira os bullet points dela, que foi o que a gente está fazendo aqui. A gente está tirando esses bullet points. Muito, 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 muito. Eu nunca vi nenhum lugar que a gente deixe aqueles bullet points ali. E meu LI, eu posso definir uma cor só para ele, que vai ser por um background color.
que vai ser, vamos lá, black. Vai ficar horrível, sim, mas só para vocês verem que vocês podem fazer, tá? Esse aqui. Vocês podem fazer. E aí ele vai pegar toda a extensão do HTML. O que isso significa? Tem um box aqui envolvendo esse meu li, que vai até o final da linha, certo? Estão vendo aqui. Geralmente a gente usa isso para debug, por exemplo, se eu quero que o meu li utilize só uma parte da tela, eu vou colocar ele, eu vou definir um tamanho de um box para ele, vou colocar ele dentro daquela box, aí você só utiliza para ver se ele realmente está dentro daquela box, etc. Mas só para vocês verem que é possível alterar. E uma das últimas coisas que eu queria falar, nosso tempo está acabando, infelizmente nosso tempo foi super curto, eu queria mostrar para vocês como vocês incluem o Bootstrap no código de vocês. Então, vocês podem ir no Google e colocar aqui Bootstrap. E por aqui Bootstrap CDN, link, e ele vai... Deixa eu só ver qual que é esse aqui, Get Bootstrap, que é a versão 5. Essa versão 5 é a última versão do Bootstrap que saiu. E o que é o Bootstrap? O Bootstrap ele é uma super ferramenta do CSS. Ele tem muita tag que você só precisa utilizar. E como é que funciona? Você vem aqui na documentação dele, vocês podem ir na documentação, dar uma estudada. Mas, basicamente, vocês colocam a class, e o nome da class vai ser o nome de uma classe que já tem definida aqui no Bootstrap mesmo. E isso, ele vai dar todo o estilo para a página que tu quiser. Ele vai mudar muita coisa na tua página. Então, ele é muito utilizado. Ele é, eu acho que uma das ferramentas mais utilizadas para estilo na página. Um dos principais motivos é porque ele é de graça, não porque ele é o melhor, mas por ser de graça eu acho ele muito bom, eu gosto muito dele. E para vocês incluírem o CSS no código de vocês, vocês vão na internet, nesse link, eu vou mandar para vocês esse link no Meet de vocês. Vocês podem ir nesse link, que é o link da documentação do Bootstrap, e aqui no CSS, vocês copiam esse link que tem aqui, e é só dar o paste aqui no head de vocês, no documento de vocês, para incluir tanto vocês que estão trabalhando, tanto vocês que estão no Visual Studio Code, como quem está lá no CodePen, é só incluir esse link no cabeçalho de vocês, antes de vocês começarem a escrever o código, que ele vai automaticamente, ele vai incluir o Bootstrap para vocês. É só vocês salvarem aqui, e agora, quando vocês forem abrir o HTML de vocês, quando vocês atualizarem, olha só, mudou muita coisa. Ele já vem com muita coisa automática, a formatação da letra, o tamanho dos Hs, o parágrafo, ele vem com muita coisa já. E aí, para vocês incluírem as classes, é bem simples, ele tem bastante classe, ele é uma super ferramenta, ele é muito complexo, não tem como falar para vocês em 1 hora, 2 horas, é impossível, é um curso extenso, para vocês entenderem. Mas só para vocês terem uma ideia de como ele funciona, vocês podem vir aqui e por exemplo, eu vou colocar esse meu form, eu vou colocar ele dentro de um div. O div é uma tag do HTML mesmo, que ele serve para você colocar uma classe dentro do HTML. E aí é como se você estivesse criando uma box, é como se você estivesse criando uma caixinha em volta de tudo que você quer que mude. E aqui, para essa div, eu vou dar uma classe de vou dar uma classe
row. Aqui, e eu vou colocar esse meu form dentro dessa minha classe. Certo? Aqui uma classe row e esse form dentro dessa classe. E aqui, dentro desse form, eu vou dar uma outra classe. E o nome dessa classe eu vou dar form equal 3. Que basicamente, vou salvar para vocês verem. Ele vai mudar o posicionamento que tá minhas coisas aqui dentro. Vocês virem? Porque eu tenho o row, essa data aqui foi para baixo. Agora vamos mudar mais coisas, vamos ver o que mais a gente pode mudar aqui. Aqui a gente vai dar a classe de form label. Essa também é uma classe que já vem pronta do CSS, do Bootstrap. Basicamente, o que eles têm é um monte de código de CSS escrito no documento que a gente está importando quando a gente chamou esse link aqui, essa CDN aqui. Então, basicamente, eles têm todas essas classes definidas, com muita coisa escrita, muito CSS escrito na classe. E isso tudo faz o meu HTML mudar. Então, é como se eu tivesse ido lá no meu CSS e tivesse incluído um monte de CSS, tivesse excluído um monte de classe, incluído um monte de propriedade dentro do meu CSS. Aqui no button, a gente vai estar a classe, que vai ser btn info. Deixa eu cumprir. Vai ser o success no info. E aqui, tá vendo que mudou? Agora ele virou esse botãozinho verdinho aqui. Eu posso mudar a cor dele, se eu mudar em vez de success, eu posso mudar para info. Ele vai mudar a cor. Tá vendo? Ele ficou verdinho. Então, isso tudo, essa documentação toda, vocês encontram dentro do CSS. Aqui, gente, tem muita coisa, muita coisa mesmo para vocês, se vocês quiserem fazer. É muito legal pesquisar, é uma das minhas partes prediletas, é mexer no CSS. Aqui tem esse call, que basicamente ele aqui. Ele cria grids para o CSS. Certo? Ele muda o jeito que o CSS está disposto, o jeito que o HTML está disposto na página. Então, tem muita tag legal para vocês. O que mais? A gente pode definir uma classe aqui no body também. Tá vendo? Ele colocou toda a classe dentro desse container aqui, ele colocou essa margem maior no HTML. Então, aqui dentro tem, se vocês forem em nave, em navbar, vocês conseguem pôr a navbar que é as barras de navegação no CSS de vocês, muito fácil, é só vocês virem aqui, copiarem, e aí depois vocês podem ir editando, mudando cor, mudando posição, tirando o que vocês querem, o que vocês não querem, de uma forma muito rápida, que demoraria muito tempo para fazer sem o CSS. Vocês estão vendo? Agora a gente tem essa barra de navegação aqui. Demoraria muito tempo para a gente fazer essa barra se não fosse pelo CSS, pelo Bootstrap. A gente ia ter que ir no CSS, mutasse toda e fazer esse hover e muita coisa, que geralmente é o que a gente aprende antes de aprender o Bootstrap. Eu só quis mostrar para vocês que existe e ele é muito utilizado. Tem muita documentação na internet sobre CSS, sobre Bootstrap, e não existe só o Bootstrap, tá? Existem vários outros, mas eu acho que o Bootstrap é um dos mais simples e eu acho bem completo também. Ele não é muito complexo, acho que as pessoas reclamam às vezes da complexidade dele, porque
Ele não faz coisas tão complexas como o material do Angular faz, mas eu acho que às vezes simplicidade é melhor, porque o Angular às vezes dá muito problema. Mas, no geral, é isso, gente. Agora falta 1 minuto, né? Era até as 8. Mas, no geral, é isso que eu tinha para falar para vocês. Podem fazer perguntas, podem falar o que quiserem. Eu vou ficar aqui se vocês quiserem falar, perguntar mais coisas, etc. Mas realmente é bem pouco tempo para falar. É uma coisa que abrange. É um tópico que abrange muita coisa. Eu tentei passar o mais básico para vocês, para quem se interessasse, fosse atrás, buscasse, viesse, perguntasse. Tem muita documentação na internet. Eu recomendo vocês realmente, se vocês forem estudar, vocês realmente usem o site por exemplo, se vocês quiserem aprender Bootstrap, usem o site do Bootstrap, tentem ler a documentação, porque lá dentro tem tudo, explica como faz tudo, tem exemplos de tudo. Procurem curso, tem bastante coisa no YouTube também. Desenvolvimento web é uma área que está crescendo bastante, é uma área que tem bastante emprego, é uma área que paga bem, então se vocês gostam, busquem, uma curva de aprendizado, rápida também, é fácil você começar, mais lá na frente vai ficando mais difícil, vai ficando mais complexo, mas eu acho que assim, o começo assim, é simples e é legal e te motiva bastante porque você está vendo as coisas ficando prontas, você está vendo você construindo o site na tua tela, e etc. Então, se vocês gostarem, vão atrás, realmente busquem. Esse é só um curso bem introdutório para vocês realmente entenderem um pouco e terem uma noção mais básica sobre o que é desenvolvimento web. E é isso, alguma pergunta? Ezequiel, não, achei muito interessante a introdução ao tema. Legal, que bom que gostou, Ezequiel. Foi bem introdutório hoje mesmo, foi bem rápido, como eu falei. A outra versão do curso tinha sido, acho que 3 horas e meia, esse foi 1h30, então tentei passar as coisas bem rápido, o máximo que eu podia passar para vocês. Mas que bom que gostaram. A Gabriel também gostei bastante, ainda mais da prática, legal. Que bom. Que bom, Júlia. Essa é uma parte diferente também da programação. Então, Muriel, não tem próxima aula marcada ainda. Eu tô com uma ideia de fazer uns cursos mais devagares, não tão introdutórios, mas que fossem mais devagar, que a gente pudesse conversar mais e fosse assim, como eu posso te dizer, que fosse mais a fundo. Eu falei bem superficialmente dos tópicos aqui hoje, né? Porque realmente não tem tempo para falar sobre tudo. A gente tenta falar o máximo que a gente pode, mas não dá. Mas que fossem coisas mais específicas e que fossem coisas menos abrangentes, assim, mais específicas e que a gente pudesse falar mais sobre o mesmo assunto, sabe? Fosse alguma coisa não tanto só eu fazendo e a gente fazendo junto. Essa eu acho que foi a maior diferença do Outra Sabe que teve, que Outra Sabe a gente era pessoalmente, então a gente parava, eu ia nos computadores, via o que estava de errado no código, não estava funcionando, e a gente conseguia fazer junto. Assim é meio que eu fico fazendo para vocês, não tenho ideia se está funcionando aí e tal. Mas vamos ver se a gente consegue fazer outra aula. Posso comentar, Thaís? Pode falar, Romulo. Bueno, igual do que ontem, né? Que a palestra de inicio y de hoy están dirigidas, están dadas en una área en ese caso, desenvolvimento web da tua, né? Que envolve programação. Então, eu te falei que, mesmo que não cheguei um pouco tarde, estava com outro compromisso, percebi que, por exemplo, tu começaste muito, tu explicação foi muito esclarecedora do HTML, né? Passo a passo, e veia bem que quando o CSS também mais ou menos seguir a mesma coisa, quando fala do Bootstrap, né? O TypeScript também, aí seria mais ou menos seguir esse mesmo encaminhamento, né? Passo a passo. Então, eu acho que foi bom, eu acho que foi boa. Para início, o comitê organizador também da semana acadêmica, em nome da coordenação do curso, sempre vou estar tentando participar.
porque basicamente eu diria assim, é uma área muito boa, assim como a de ontem, de Vinícius, foi uma área totalmente diferente. Essa área aqui, esse movimento web tem muito futuro também. Tem quem gosta de se desempenhar aqui, no curso tem as ferramentas básicas, porque uma pessoa que tenha programação 1, programação 2, tu vê que consigue se afiançar aí, poderia aprender outras linguagens, Python, PHP, sei lá, mas é por aí. Sim. É por aí. Só ter a coragem para esse tipo ter essa iniciativa e que infeliz ou felizmente acho que te forma este semestre, pero por eso Reforma te digo que semestre. precisaríamos que alguma outra pessoa se encorajasse para que na próxima semana acadêmica a gente pudesse programar algum outro curso, né? Nessa mesma área. Então, finalmente, Sim. te agradeço em nome da coordenação, parabenizo a todos os assistentes e que encorajar a trabalhar nessa área, quem gostar muito disso. Tá bom, obrigado. Certo, Romulo. Eu que agradeço o espaço. É difícil realmente estar falando aqui com o computador, a gente não está acostumado. O outro sábado foi um pouco diferente, porque foi pessoalmente. Mas eu achei bem legal. Eu queria muito que as pessoas se interessassem pelo tema, porque eu acho interessante, acho que a gente não vê nada relacionado a isso na faculdade. A gente aprende programação, mas a gente não vê nada da aplicação do programa. Eu, pelo menos, não vi. Eu fiz as 3 programações, a gente não viu nada realmente da aplicação da programação. O desenvolvimento web, essa parte que eu mostrei para vocês, realmente não usa tanto programação, mas se a gente for para a parte do JavaScript, ou se a gente for para a parte do back-end, que usa C#, que usa Java, que usa várias outras linguagens, a gente já vê muito mais a programação que a gente aprende na faculdade. Só que eu acho que a gente acaba aprendendo na faculdade de um jeito não aplicado, que a gente não sabe o que a gente faz com aquilo. E o desenvolvimento web, quando eu comecei a aprender, eu fiquei pensando assim, pô, mas então é por isso que a gente aprende aquilo, por isso que a gente faz uma função, porque a gente quer fazer tal coisa. E essa foi a minha ideia quando eu fiz o curso de desenvolvimento web, para tentar mostrar para as pessoas que a programação não é só aquilo que a gente vê na faculdade, é bem diferente daquilo que a gente vê na faculdade. E é legal, assim, eu gosto, realmente eu gosto bastante. Então, essa foi uma das minhas ideias, queria agradecer o espaço. O pessoal da Semana Acadêmica que trabalhou bastante, a gente vem trabalhando bastante para fazer a semana acadêmica para todo mundo aqui.